O Inter encara hoje à noite, 19 horas, o Remo lá em Belém do Pará, no estádio Mangueirão, precisando somar os seus primeiros 3 pontos na tabela de classificação. O Inter que até agora tem 3 jogos, bem na verdade tem 2 contra os principais candidatos ao título, é verdade isso, né? Flamengo e Palmeiras, mas tem 3 jogos e apenas 1 ponto conquistado, que foi justamente contra o Flamengo lá no Maracanã. Então, urge, né? A importância da vitória hoje, realmente não preciso nem comentar com vocês aqui, né? A gente precisa pontuar hoje lá em Belém do Pará. E é claro, a vitória só virá se o Inter conseguir um bom desempenho, né? O Inter tem jogado bem no Campeonato Brasileiro, jogou bem contra o Flamengo, né? Contra o Atlético não foi tão mal, acabou perdendo em casa, é óbvio que fica o resultado negativo, mas a atuação também não foi tão ruim. E contra o Palmeiras, o Inter no primeiro tempo jogou muito mal, aliás, muito bem, desculpa, e no segundo tempo foi muito mal, especialmente com algumas individualidades, né? O mercado entregando a bola, enfim, mas o Inter não vem jogando mal, né? Então, quem sabe seja hoje o dia da primeira vitória. Eu acho que é bem importante conseguirmos essa vitória lá, até para dar moral para o Clássico Grenal de domingo, o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, tá? Para esse jogo, o técnico Paulo Pesolano deve contar com voltas importantes: Carboneiro e Paulinho. Tô gravando o vídeo bem cedinho pela manhã, não saiu ainda a lista de relacionados, então podemos, né, ter alguma surpresa maior nessa lista, mas a tendência é que esses 2 jogadores estejam em campo hoje lá contra o Remo. Nas demais posições, não há muitas novidades, tá? Não há muitas novidades. Novidades apenas no banco, né? Com a presença do Kaique, que já entrou um pouquinho contra o Palmeiras, e também com o Matheus Bahia, contratado, que deve fazer sua estreia hoje. Se ele entrar em campo, é claro, faz sua estreia com a camisa colorada. Foi contratado junto ao Bahia, lateral esquerdo, que hoje será a reserva do Bernabéu. Essa, pelo menos, é a tendência. Provável escalação, então, do Inter contra o Remo hoje à noite, com o Rocher, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Félix Torres e Bernabéu. No meio, Ronaldo, Paulinho, Alan Patrick, Carboneiro, Vitinho e na frente o Rafael Borré. Como eu falei, esse é um provável time, tá? Assim que sair a lista de relacionados, a gente volta aqui para trazer mais informações, né? Nos nossos conteúdos diários a gente passa sempre as informações atualizadas. A gente não tem uma noção maior aí de quem vai para o jogo, quem não vai, sem a lista dos relacionados. Mas esse é o time que treinou aí, por exemplo, no treinamento da segunda-feira, tá? Então, o Inter tentar realmente conseguir uma vitória hoje contra o Remo, para tirar um pouco dessa pressão no Campeonato Brasileiro e, como eu falei agora anteriormente, chegar no Clássico Grenal tranquilo, né? Depois somar 3 pontos, os primeiros 3 pontos no Brasileirão. Outro fator importante que eu quero pontuar aqui nesse jogo contra o Remo, tá? O Inter terá a seu favor, com certeza, né, um Remo que deve atacar. E aí o Inter tem jogadores muito rápidos para puxar o contra-ataque. O time do Remo vai jogar em casa, com o apoio do torcedor, e vai para cima com certeza para tentar a vitória. O Remo que empatou com o Mirassol, empatou com o Galo, em casa, se eu não estou equivocado, ainda não venceu, me corrijam nos comentários, e vai tentar ir para cima para tentar ganhar o jogo. Então o Inter pode, nos contra-ataques, com a velocidade do Carboneiro, com o Vitinho, enfim, com o próprio Rafael Borré, ter opções, por exemplo, como o Kaique, como o próprio Alex, né, no banco. Eu acho que o Inter pode sim, nesse aspecto, ter facilitado a sua vida. Claro que o jogo lá é difícil, né? Jogo, um clima diferente, mais quente, mais úmido, enfim. É se ambientar, chegar lá, se ambientar, ir para o jogo, né? Aguentar a pressão, porque o Inter já jogou contra times com torcida, né, com bafo na nuca, como foi contra o Flamengo. E tem que estar acostumado, né? Os jogadores, é claro, estão acostumados e a gente precisa mais do que nunca dessa vitória hoje contra o Remo lá em Belém do Pará. Jogo difícil, mas eu estou muito confiante numa vitória do Inter e que os 3 pontos realmente venham para o estádio Beira-Rio. Depois tem o Grenal no domingo e o Inter joga no outro meio de semana contra o Galo, fora de casa também, lá na Arena MRV. Então, necessário, urgente que tenhamos hoje os 3 pontos, né? A vitória lá contra o Remo em Belém do Pará. Deixa teu comentário aqui abaixo, o teu palpite, né? Você acredita numa vitória do Inter contra o Remo? Você está pessimista? Acha que pode dar empate? Qual o seu palpite? O meu, 2-1 para o Inter. Coloca aqui embaixo o teu palpite na caixa de comentários, por favor.